Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Somos os sobreviventes da enchente, né? Graças a Deus conseguimos chegar aqui e, com a graça do Senhor, vamos tratar aqui o nosso tema nessa manhã, na nossa conferência do PNO. Sou o pastor Mauro e Uriel me contemplou com o tema mais popular dessa conferência, chamado O Imperativo Confessional Presbiteriano. Quem sabe que é, levanta a mão. Olha aí, 3 mãos levantadas, 2. Muito bom. A boa notícia é que tem um livro escrito sobre o tema, de Carl Trueman, muito bom, chamado O Imperativo Confessional. E nesse caso, nós estamos aqui tentando definir o que significa imperativo confessional e por que é importante dentro do presbiterianismo, e eu diria em qualquer denominação, que haja, na verdade, uma confissão de fé. Afinal de contas, essa é a ideia, né? É saber com exatidão o que nós confessamos. E uma das dificuldades que a gente tem na nossa geração com a ideia de uma confessionalidade é porque nossa geração, ou as últimas gerações, tem uma grande desconfiança de tudo que é institucional. Parece que tudo que é instituição que existe está aí para tentar nos enganar, tomar um dinheiro, tomar o nosso tempo, né? A nova geração tem essa desconfiança por causa de muitas instituições que ao longo dos séculos causaram isso, né? Corrupção, abuso, descaso pela verdade, né? A gente não acredita mais nos políticos, não é verdade? A reclamação que eu ouvi aqui hoje de várias pessoas aqui de Recife tem 20 anos que acontece isso em Recife, as enchentes que nós estamos enfrentando hoje, e ninguém faz nada. Por quê? A gente espera que uma instituição faça alguma coisa, pelo menos para diminuir, para melhorar, não é? Mas essa desconfiança das instituições, ela vale para os evangélicos também. Então, ao longo da história, muitas igrejas começaram a aparecer e evangélicos dizer o seguinte: doutrina divide. Eu, quando jovem, eu ouvia muito isso. O outro jovem, ou um pastor, subia lá no púlpito do evento de jovens, de mocidade, falava assim: eu estou aqui para falar de Jesus, eu não falo de doutrina divide, eu só prego Jesus. Ora, ironicamente, essas pessoas que querem crer na verdade e diz que só falam de Jesus, só pregam Jesus e só a Bíblia, são as pessoas que estão negando o trilho que pode mantê-las exatamente na verdade. No fundo do poço, essa afirmação, eu só prego Jesus e não prego mais nada, é uma infantilidade quando a gente trata das Escrituras. Você é intérprete, não interessa a preparação que você tem, você é teólogo. Então, se cada um de nós pudesse interpretar individualmente como teólogo, do jeito que a gente quiser, talvez nós teríamos tantas respostas no mundo a respeito de muitos assuntos teológicos, bíblicos, quanto existem gente que crê, porque nós não vamos concordar em tudo. Então, o que acontece hoje em dia? Essas igrejas, instituições que têm o chamado credo mínimo, o mínimo de declaração doutrinária, na verdade, gera nelas e nas pessoas que estão nelas muito pouco compromisso com a doutrina per se. Isso traz todo tipo de confusão, todo tipo de heresia para o meio do corpo, mistura de doutrina, falta de coesão, falta de orientação, incoerência litúrgica. Qualquer coisa pode acontecer. Mas a minha preocupação dessa manhã, ao falar sobre o imperativo confessional presbiteriano, que foi o tema que me foi legado, é que esse não é um problema só das igrejas fora do presbiterianismo. Não é um privilégio
das igrejas que não são chamadas igrejas históricas, mas é hoje um problema dentro do próprio presbiterianismo. Pastores, presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, que não têm noção de compromisso confessional, ou que proclamam só de boca, mas não praticam. Eu tenho sido testemunha, gente, desses casos, um atrás do outro, não é? E aqui eu não me refiro a gente que moralmente fere a confissão de fé, não. Eu estou falando aqui de gente que diz que é reformado, gente que diz que é presbiteriano, mas que nega a filosofia ou a teologia da subscrição confessional. Ou seja, pastores e líderes que frontalmente negam os nossos símbolos de fé. Quais são esses símbolos de fé da igreja presbiteriana, no caso? Os símbolos de fé da igreja presbiteriana são a confissão de fé de Westminster e os seus catecismos, o catecismo maior e o catecismo breve, né? Então, esses documentos, que nós chamamos de documentos confessionais, eles são a maneira que os nossos pais antigos encontraram de resumir a instrução da Bíblia nos seus pontos centrais. Então, confissões históricas e catecismos não são adição à Bíblia, não são substituição à Bíblia, mas são aquilo que eu, como pastor presbiteriano, e que outros pastores presbiterianos, ou de outra confissão, porque existem várias confissões, nós somos aderentes a essa confissão para responder as principais perguntas a respeito do que a Bíblia trata. Eu não tenho tempo para isso, mas eu pensei nisso, em pegar e colocar vocês de 2 em 2, e virar um para o outro e dizer, meu irmão, não é isso, virar um para o outro, e vocês tentarem responder em 1 ou 2 minutos a respeito do que é a Bíblia. Se alguém chegar para você e perguntar assim, esse livro que você crê, da capa preta, agora tem vermelha, tem tudo que é cor, ele é a respeito de quê? Você, para responder a respeito de que é a Bíblia, você tem que fazer o quê? Uma elaboração teológica. Você vai dizer qual é a sua confissão a respeito da própria Bíblia, a respeito de Deus, Cristo, justificação pela fé, graça, salvação, criação, queda, redenção, aliança, volta de Cristo, todos os temas que elas tratam. Então, as confissões, e no caso da confissão presbiteriana, junto com os seus catecismos, ela traz um corpo significativo de doutrina que é para ser ensinado à igreja como um todo. Quando eu me tornei pastor presbiteriano, eu fiz uma subscrição, no caso foi uma subscrição verbal, eu gostaria que ela fosse verbal e também escrita, com voto solene de adesão a essa confissão. Então, eu sou presbiteriano, pastor presbiteriano, eu tenho uma adesão à chamada confissão de fé de Westminster e os seus catecismos, e eu não posso negá-la. Só tem um jeito de eu negar essa confissão. Qual é? Se eu me tornar convencido pela Escritura que eu não posso concordar com aquilo. Ou seja, que a confissão está o quê? Contrária à própria Bíblia. É o único jeito. Então, o que me define como presbiteriano? Não é só o sistema de governo da igreja. É a confissão da igreja que nós adotamos. Para que serve uma confissão? Eu vou tentar fazer aqui alguns pontos junto com vocês das razões da existência de uma confissão. Primeiro, uma confissão, gente, é um trilho, mas não é uma prisão. Tem gente que acha que confessionalidade é uma algema, engessa tudo. Não, é um trilho. Por quê? Porque da reforma protestante nós entendemos que há uma necessidade do chamado livre exame das Escrituras. Ou seja, todo crente tem o direito, e não só o direito, mas a obrigação de conferir Escritura com Escritura.
Isso é muito diferente de livre interpretação das Escrituras. Não é cada um interpreta do jeito que quer. Eu leio e interpreto. Não. Nós examinamos a Escritura e eu posso, à medida em que eu estiver aqui falando e pregando para vocês, ser examinado por vocês ao pregar a Escritura. E se eu chegar aqui e falar uma bobagem, pastor Douglas, que é pastor presbiteriano, pastor Tarcísio, que é pastor presbiteriano, pode se levantar aqui e falar assim: você falou uma bobagem. Eu vou perguntar: o que eu falei de bobagem? Você interpretou um texto dessa maneira. Se você interpretou, por que eu estou errado na interpretação? E ele vai dizer assim: porque nós interpretamos segundo a nossa confissão. Esse é o trilho que eu tenho. É a maneira que eu tenho de caminhar. Então, todos têm a obrigação e o direito de ler e interpretar dentro de um trilho. Nós temos que fazer perguntas, nós temos que pesquisar as respostas, voltando sempre à própria Escritura. Quem que fala isso? A confissão. A confissão de fé diz que a Escritura é o árbitro último de toda controvérsia teológica. Então eu volto os meus olhos para a Bíblia, e isso tira, então, essa ideia de que cada um interpreta como quer. Nós não podemos alterar a Escritura, mas é possível alterar uma confissão, porque ela é a Escritura é o juiz último. Uma unidade, isso nos dá o quê? Esse trilho nos dá uma unidade visível naquilo que é essencial na palavra. Uma confissão, ela nos dá concisão. O que é a Bíblia? Sobre o que é a Bíblia? Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Não, pastor, eu olho isso tudo na Bíblia e eu faço essa dedução. Aí você diz assim: Deus é um Deus triuno. Eu falei: a palavra trindade não está na Bíblia. Já deu ruim. Você precisa de uma confissão. E eu vou dizer, talvez o Uriel fique até chateado comigo, mas se nós tivéssemos um bom fundamento confessional, isso ia diminuir o serviço do PNO pela metade. Porque as perguntas que a gente fica recebendo é porque o pessoal não tem fundamento confessional, não conhece a confissão, não conhece a Escritura e não conhece a respeito da Escritura. Então, primeiro pontão aqui, confissão é um trilho. Segundo, confissão nos traz, em um certo sentido, uma segurança, porque é um trilho. Eu sei com o que eu estou comprometido, eu tenho uma orientação doutrinária, e isso me dá uma conexão global. Eu tenho irmãos ao redor da terra, juntamente comigo, que fazem exatamente a mesma confissão que eu tenho. Então, se eu for lá na Austrália, ou se eu for lá na Indonésia, ou se eu for em algum lugar da Europa, aonde eu for, eu vou encontrar irmãos com os quais eu estou mais diretamente conectados. E são camadas de conexão. Eu tenho conexão com outros irmãos fora dessa confissão. São meus irmãos em Cristo. Nós temos o mesmo credo, mas nós temos uma confissão que nos conecta. Outra coisa que a confissão me traz como segurança é responsabilização pessoal. Esse exemplo que eu acabei de dar. Eu tenho um corpo de doutrina pelo qual eu posso ser chamado a atenção. E você, como membro de igreja, também. A confissão evita o abuso da autoridade eclesiástica e garante o direito da liberdade de consciência do crente. Ela não engessa o crente, ela dá liberdade para o crente. Porque eu sou pastor, eu sou aqui a autoridade sobre vocês, sobre uma igreja. E você chega de bermuda na igreja. Eu não gosto de gente que vai de bermuda, não é verdade, tá? Mas eu estou dando como exemplo. Eu não gosto de gente que vai de bermuda na igreja. Eu vou dizer assim, eu vou disciplinar você porque você está de bermuda. Você vai abrir a confissão e falar assim: onde está na confissão que me proíbe vir de bermuda? Onde me diz que eu devo usar barba ou não devo usar barba? A sua liberdade de consciência é garantida contra o abuso da autoridade eclesiástica. Porque nós temos uma confissão. Na verdade, Truman, no seu livro, ele diz o seguinte: existem apenas dois grupos. Os que declaram e escrevem a sua confissão, e os que não declaram a sua confissão, pelo temor de serem criticados pelo escrutínio da própria Escritura.
Porque é muito fácil, gente, eu ser uma autoridade quando eu não tenho um documento escrito. Aí eu falo, você rebate o que eu falo assim, pensando bem, não, eu pensava dessa maneira. Não, você não tem padrão quando você não escreve. Então a disciplina, a própria disciplina na igreja, ela é marcada por essa questão, por essa situação. A confissão nos dá, eu vou ter que pular vários pontos aqui, mas eu sei que já foi falado sobre norma normanda e norma normata. Então vocês peguem o outro pastor que falou sobre isso. A confissão é parte da nossa tradição. A confissão, gente, é instrumento de discipulado. A confissão no sistema presbiteriano, com seus catecismos, é maravilhosa, porque o catecismo breve, ele serve para crianças e para os noviços na fé. Eles não sabem doutrina, você apresenta a doutrina para eles através dos catecismos. O catecismo maior é um segundo passo de aprofundamento, mas também é pedagógico. São mais de uma centena de perguntas falando sobre doutrina, né? E fazendo perguntas e respostas, te ajudando a chegar a uma resposta. Todos nós, num só tom doutrinário, caminhamos numa só direção na fé e na doutrina dos santos. Isso faz com que a igreja se torne saudável. Eu tenho um membro da minha igreja chamado Gustavo. Gustavo gosta de fazer perguntas. Uns dias eu falo, pode perguntar no WhatsApp que eu tento responder. O Gustavo me mandou uma pergunta: pastor, o livro de Jó diz logo no comecinho que Deus está lá no céu e que Satanás está no céu. Se Deus é bom e se o céu é um lugar para onde a gente vai, os santos vão, como é que Satanás está no céu? Perguntas do Gustavo. Lá vou eu estudar para responder o Gustavo. Como é que o Gustavo sabe que Deus é bom? Por causa do catecismo. Como é que o Gustavo sabe que o céu é o lugar dos santos? Por causa do catecismo. E por que o Gustavo pode me fazer essa pergunta? Porque ele conhece a sua teologia. Gustavo tem 5 anos de idade. Gustavo tem 5 anos de idade. Eu morro de medo das perguntas do Guga. A mãe dele me manda as perguntas e eu fico lá tremendo na base. Ih, chegou pergunta do Guga. Problema. Vou ter que estudar. Mas eu tenho uma base confessional para isso. Outro ponto importante. Confissão, gente, é um caminho para adoração. A confissão nos dá um caminho litúrgico, ela nos dá um princípio litúrgico, ela nos traz ordem doutrinária, ela nos traz segurança na adoração, para cantar, para orar e para pregar, porque eu tenho o escrutínio da Escritura com a confissão. Na minha igreja, para pregar no domingo, se você for pastor, for chegar lá na igreja para visitar, eu não vou te dar a honra de pregar no culto, de orar no culto. A gente geralmente vê, né, chega um pastor visitante e tal, chega lá o Douglas vai sentar lá. Por quê? Porque as orações, elas já foram programadas durante a semana. Eu já chamei alguém para orar, já solicitei que essa pessoa escrevesse a oração, mandasse a oração, nós lemos juntos a oração, nós conferimos a oração com a Escritura e com a confissão. Pastor, mas isso tira a espontaneidade. Pastor, que dia vocês escolhem os cânticos? Então, acabou, espontaneidade zero, não é? Que dia alguém escolhe para pregar o sermão? Não tem espontaneidade, irmãos. Tem cântico novo, tem verdade. Mas esse espírito moderno da espontaneidade, ele não serve para dizer, não vamos ter confissões, porque as confissões roubam a espontaneidade. Para terminar com a Escritura, porque até agora eu não falei sobre Escritura, né? A Escritura é que nos dá essa ordem. Paulo dizendo a Timóteo, ele diz assim, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. O que são as sãs palavras? Como é que eu resumo? É uma confissão. Verso 14, 2 Timóteo 1, guarda o bom depósito. O que é bom depósito? Onde eu tenho a definição de bom depósito?
Eu tenho que olhar para Paulo, eu tenho que olhar para os evangelhos, eu tenho que olhar para o Antigo Testamento para ter uma definição. Ainda em 2 Timóteo, Paulo diz: tu, pois, filho meu, fortifica-se na graça, e o que de minha parte ouviste, e através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para transmitir aos outros. Como é que eu transmito esses 66 livros? Traduzindo a Bíblia, levando para a próxima geração, mas mantendo o quê? A confissão. Se eu não tiver confissão, cada geração vai entender diferente. 2 Timóteo 2,15, verso clássico da escola dominical: apresenta-te, deu tempo, apresenta-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra? É saber articular a doutrina da Escritura. Ainda Paulo, 3,10 de 2 Timóteo: tu tens seguido de perto o meu ensino, didascalia, doutrina. 2 Timóteo 4,2: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas vão se cercar de mestres entregando a fábulas. Igrejas que não têm confissão rapidamente se deterioram na sua capacidade de identificar a falsa doutrina. Concluindo, eu não sei de que igreja você é, eu não sei aonde você congrega, eu não sei qual é a confissão da sua igreja, mas eu sei que você é confessional. Pode ser que você não saiba disso. A sua igreja pode ter lá só 5 artigos de fé, mas na cabeça de alguém da sua igreja tem um mundo de doutrina que eles vão te expor, que pode ser coerente, que pode ser incoerente, que pode ter fundamento bíblico, que pode não ter fundamento bíblico, que um vai mudando, o outro vai mudando, o outro... E você já viu isso em muitas igrejas. Tem muita gente que chega lá na minha igreja e diz assim: olha, eu saí da minha igreja porque ela era assim, hoje eu chego lá e não a reconheço, porque ela não mudou de acordo, ela mudou de acordo com a cabeça de alguém. Então, por último, a explicitude confessional é o que te dá a habilidade de você escrutinar pela Escritura a verdade. Uma igreja com uma confissão escrita evita os erros e os abusos dos chamados gurus teológicos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.